E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Celso e estamos voltando para mais uma aula e vamos seguir aí na nossa obra de formatar o nosso trabalho da ABNT. Para você que está chegando aqui e caiu de paraquedas nessa aula, quero te dizer que tem mais cerca de 30 aulas que antecedem a essa e que te explicam parte a parte, conforme a norma da ABNT, nós pegamos lá, acessamos a norma, olhamos, vemos, tudo certinho, e aí você entende o que você tem que fazer no documento. Agora nós estamos na segunda aula, onde estamos fazendo a aplicação prática desses conhecimentos dentro do ambiente do Office no Word. Então aqui você vai entender o que você faz em cada lugar dentro do Word, criando estilos, títulos, referências, sumários automatizados, listas de ilustrações automatizadas, enfim. Me acompanha aqui e ao final dessa sequência de explicações, não sei ainda quantas aulas a gente fará, mas a aula anterior deu quase 1 hora, então essa aula aqui eu acredito que fica em torno disso também. Nós vamos então seguir da onde nós paramos. Se você chegou nessa aula aqui, então volta pelo menos na anterior, que é a aula onde eu explico a parte inicial de configuração do Word. Ah, Celso, não estou fazendo nenhum trabalho de conclusão, eu quero apenas aprender a mexer no Word e nas ferramentas avançadas que ele tem. Então, essa aqui é a aula certa para ti também. Porque aqui eu estou mostrando e explicando configurações avançadas, configurações que você não vê e geralmente as pessoas não usam com frequência. Então, acompanhe essa aula aqui que você vai ter um belo exemplo de como usar de uma forma bastante positiva o programa Word, ok? Vamos lá então. Na aula passada nós concluímos a configuração dos estilos ali dos títulos, ok? Então a gente fez aí um belo apanhado, nós vimos também a questão do espaçamento, das referências, enfim, algumas coisas nesse sentido, notas de rodapé, a gente criou os estilos e modificou os necessários. Então deixa eu abrir aqui o documento que a gente criou até a aula passada, observando que aqui nós não estamos ainda formatando o trabalho, nós estamos editando os estilos para depois formatarmos o trabalho, ok? Vamos lá. Ao final, então, eu vou disponibilizar esse arquivo para ti, tá bom? Então, ao final, talvez não dessa aula, porque eu vou terminar o arquivo e aí eu disponibilizo para você, terminando todas as formatações. Aí, se você quiser, você utiliza ele, mas eu recomendo que você siga aqui o passo a passo para que você aprenda a fazer. Afinal de contas, se mudar alguma regra, você vai ficar dependente de alguém fazer o documento para você? Não, sugiro que não. Então, aprenda a mexer no programa, que se em algum momento mudar alguma regra, você sabe fazer essa alteração no programa. Ok? Então, nós vimos aqui as configurações de todos os estilos de títulos que nós temos dentro do nosso trabalho. Ok? Beleza, então. Vou tirar essa parte aqui e vamos voltar para a nossa regrinha. Então, aqui. Este documento vai estar na descrição do vídeo. Já está, se você está olhando, obviamente. Então aqui é um passo a passo da forma que eu entendi que seria melhor para, se eu tivesse que aprender esse conteúdo novamente, essa é a estrutura que eu gostaria de pegar, estruturada em tópicos e separado por questões. Então é assim que eu fiz aqui. Então é só entrar aqui e na descrição do vídeo e fazer o download desse PDF, ok? Próximo passo, então, nós falamos até aqui. Próximo passo, então, é a paginação. Tá? Então, a paginação tem os detalhes. Se você chegou nessa aula aqui, a paginação aqui, quando a gente falou em fontes, tá? Que é a letra, se você observar aqui, ó, em partes específicas, o tamanho da letra é 10. Então, ó, nas citações de mais trevinha, notas de rodapé, paginação. Tá vendo aqui? Então, na nossa paginação, ela vai ter que ser tamanho 10,
Ok? Então vamos voltar lá. Ó, a paginação ela vai ocorrer em todas as folhas, menos na capa. Ou seja, todas as folhas são contadas menos a capa. Se preferir, pode iniciar do zero, e aí então a capa seria o zero. Ok? A numeração aparece nas folhas a partir dos elementos textuais, ou seja, da introdução ou do primeiro capítulo. Depois do sumário, inicia a aparição dos números na página. Então, exatamente após o sumário, é que deve acontecer esse no trabalho acadêmico. Tá, Celso, como assim? Desenha melhor isso aí para mim. Então, nós temos a capa. A capa não conta na numeração do teu trabalho, correto? Então, passa a contar a partir da próxima folha após a capa. Então, a capa não conta, depois da capa 1, 2, 3, até o sumário, vai dar X páginas. Depois do sumário, contando sequencialmente. Depois do sumário é que assim, depois que você fizer o sumário, é que vai passar a constar o númerozinho da página aqui em cima. Tá? Então vamos supor que lá a primeira página ali da tua introdução é a página 10. Só nessa página 10 é que vai aparecer o númerozinho. Ok? Então vamos lá. Os números devem ser arábicos, né? 1, 2, 3, e figurar no canto superior direito, na margem direita, 2 centímetros então da margem direita, então é o mesmo tamanho da margem, né, 2 centímetros, então vai ficar o mais à direita possível, e a 2 centímetros da extremidade superior. Bah, Celso, como é que eu faço isso? Como é que eu consigo configurar essa numeração dessa forma aqui? Então vamos lá, vamos ver isso aqui. Vamos lá no nosso modelinho. Aqui nós estamos, vamos dizer assim, com um documento zerado. Então o que eu vou fazer aqui? Vamos pegar e vamos clicar. Não vamos clicar dentro da região do cabeçalho. Vamos vir aqui em inserir número de página. Tá? E esse número então vai no início da página. Meu Word está pensando um pouquinho. À direita. Ok? Então uma parte já está ok. Esse número vai aqui à direita. Certo? Beleza, então. O que mais a gente tem que ver aqui? Vamos lá, vamos configurar isso agora. Ó, vamos vir aqui em número de página e vamos formatar o número de página, ok? Então, olha só. Vamos iniciar em... Lembra? O macete, então, se nós deixarmos a capa já junto com o trabalho aqui, vamos iniciar em 0, ok? Então, essa é a dica que eu te dou. Já estamos resumindo e resolvendo alguma coisa aqui. Beleza, iniciou em 0. Tá, Celso, está aparecendo, depois aqui não é para aparecer. Beleza, isso esquece por enquanto. Faz isso que eu estou te dizendo, depois eu vou te dizer como é que a gente muda outros detalhes. Outra coisa que você vem aqui, ó. Times New Roman é o tipo de letra que está aqui, então vamos mudar para Arial, que é o padrão que nós escolhemos para o nosso trabalho. Se você escolher o padrão Times New Roman, e estiver Times New Roman para você, está tudo ok. Então, ó, tamanho 10, Times New Roman, beleza? Tá? A 2 centímetros da margem direita, então a nossa margem direita aqui já tem 2 centímetros, está ok. Porém aqui, nós estamos a 1 centímetro da margem superior. Então como é que a gente altera isso? Vamos vir aqui um pouquinho mais. E colocar aqui. Ok, vamos ver aqui. Quando eu mexi aqui acabou saindo, então eu vou dar um clique duplo. Observem aqui, ó, cabeçalho acima 2 centímetros. Eu mexendo aqui, eu acabei deixando exatamente com os 2 centímetros. Mas você poderia vir aqui e clicar aqui e colocar aqui os 2 centímetros que está mudando. Beleza? Ok, fechei. Então, acabamos de configurar as margens. Acabamos de configurar a numeração da página conforme determina a BNT. Então, ele está a 2 centímetros da direita e a 2 centímetros da parte superior. Ok? Como assim, Celso? Vamos olhar o nosso modelinho. Ó, os números devem ser arábicos e figurar no canto superior direito da margem direita a 2 centímetros e a 2 centímetros da extremidade superior. Então, a 2 centímetros daqui e a 2 centímetros daqui. Vamos clicar aqui dentro para observar mais uma vez. Viram? Ó, se você olhar aqui, quer tirar a prova real, ó, 1, 2. Então está a 2 centímetros da margem superior.
ok? Beleza. Então, vimos mais um tópico do nosso trabalho. Mais para frente eu te mostro a manha para fazer essa numeração dar certo lá no final. Tá? Essa aqui é uma forma, iniciar do zero, e tem uma outra forma. Mas enfim, vamos seguindo aí. Vamos lá. Vamos por partes, como diz o Jack Estripador. Então, matamos essa parte aqui, vamos para a próxima. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. As ilustrações. Então, a identificação deve ser acima, precedida de palavra designativa, ou seja, figura, imagem, né, gráfico, tabela. Tudo isso são ilustrações, enfim, quadro, tá, retrato, o que for, tá? Qualquer coisa. Então, e a recomendação, tá, é que se crie depois uma lista para cada tipo. Então, se você tem tabelas e gráficos, você vai criar uma lista para tabelas e uma lista para gráficos. Um sumáriozinho, vamos dizer assim, né? Apontando em quais páginas estão e tudo mais. Tá? Isso aqui também é outra coisa importante. Nas ilustrações deve constar a fonte. Tá? Então, é importantíssimo que conste a fonte. Outro detalhe aqui das ilustrações que é importante você se atentar é que lá, quando a gente vê o tipo de fonte, observe aqui, partes específicas, então citações, notas de rodapé, paginação, dados internacionais, legendas e fontes das ilustrações e das tabelas e do que for, né, dentro dessa estrutura, devem ser de tamanho menor e uniforme. Ok? Então, tamanho menor e uniforme. Vamos lá. Vamos, eu vou simular aqui a inserção de uma imagem. Eu vou dar um Ctrl Enter para iniciar uma quebra de página. E eu vou inserir uma imagem aqui para você já entender do que a gente está falando. Então, ó, imagem é uma ilustração. Concorda comigo? Aqui tem uma banda muito legal que eu conheci recentemente, tá? Que se chama London Grammar. Então, vou colocar aqui só para fins de exemplo a imagenzinha. Aí você vai lá, vai colocar a imagem que você quiser, vai diminuir, vai deixar do jeito que você quiser. Recomendo que você centralize a imagem para que fique mais bonitinho. E aí nós vamos fazer o que? Nós vamos ir em referências, tá? Só que tem um macete, você não precisa necessariamente vir aqui em referências, você pode clicar com o botão direito e tem a opção inserir legenda. Então qual que você vai usar? Tanto faz. Escolha o que você quiser. Ou o botão direito, ou ir em referências, vai dar na mesma. Observe aqui, inserir legenda. Ok? Então, eu cliquei aqui para mostrar para você de onde veio isso. O teu Word ele vai adivinhar, ele vai ver que isso aqui é uma figura. Só que o meu Word tem esse probleminha aqui de estar em inglês, correto? Então, o que eu vou fazer para resolver isso? Eu vou criar um novo rótulo. Só que eu não vou colocar figura, eu vou colocar foto. Tá? Imagem, o que você quiser. Então eu vou colocar aqui, imagem. Tá? Estou criando um novo nome para as minhas ilustrações. Tá? Ok, então imagem. Abaixo do item selecionado, não. A legenda vai acima, correto? Então acima já está aqui, imagem. E aqui você vai colocar então o nome. Então a determinação da ABNT diz que vai o tipo, a numeração, um hífen. Isso aqui não é bem hífen, é um traço, mas também ninguém vai brigar por causa disso. Se você quiser colocar o hífen mesmo, que ele é um pouquinho mais larguinho, você tem que usar o Alt 0155, se eu não me engano. Vamos fazer um teste. Alt 0155, se eu não me engano. Soltei o Alt, não é 155. Mas enfim, não vou entrar no mérito da questão aqui. Isso aqui para mim é um hífen, só que mais estreitinho, não é verdade? E aqui vamos colocar então a legenda propriamente dita. Você vai colocar o que for aí na imagem que tiver para você. Ok. Tá. Observaram aqui que estamos com uma legenda. Se ela não estivesse centralizada, qualquer coisa tipo, mas eu quero que você observe que ela está em itálico. Então, a princípio, eu não quero que isso fique em itálico. Então, eu vou selecionar aqui. E aí, olha só o macete. Presta atenção. Só isso aqui já vale um joinha no vídeo. Ó, vou expandir aqui. Deixa eu
clicar aqui, vamos de novo. É estranho, às vezes aparece aqui, tá? Então por algum motivo não apareceu aqui, por isso que eu fiquei procurando, mas é bom que aconteça para que você entenda o que pode vir a acontecer na hora que você estiver fazendo. Às vezes essas coisas têm vida própria. Então você viu que eu coloquei aqui nessa linha, certo? E procurei aqui e acabei não visualizando aqui. Então o que eu fiz? Eu vim aqui e abri aqui essa parte de estilos, essa janela flutuante, e vou clicar aqui. Observe que legenda já está selecionada aqui. Então eu vou modificar esse estilo. A letra está Times New Roman, então eu vou colocar Arial, porque nós definimos que o padrão para esse trabalho seria Arial. Vou remover aqui tamanho 10, que é o padrão para todas as que não... todo o texto, tá? Então tirei aqui o itálico e vou colocar a letra em automático, que seria o preto, correto? Vou centralizar e vou formatar o parágrafo, que eu quero dar uma olhadinha aqui no depois. Depois está tamanho 10, eu acho que está ok, para não ficar muito coladinho com a imagem. Vou dar um ok e um ok de novo. E um ok de novo. Tá? Então acabamos de inserir. Ah, Celso, agora falta a legenda. Exatamente. Como é que funciona a legenda? A legenda você coloca abaixo da... A legenda não, perdão. A fonte. Então a fonte você tem que colocar abaixo da imagem. Então, fonte. Aqui eu estou com a propriedade de estilo. Então, aqui eu estou com um estilo de título provavelmente selecionado aqui. Exatamente, o título 1. Então, primeira coisa, eu vou selecionar aqui. E nós vamos criar um novo estilo aqui para nossa fonte. Tá? Mas você poderia fazer isso manualmente. Mas vamos lá, vamos modificar. Vamos colocar aqui então TCC fonte. Tá? Para ficar bem, né? E já vamos modificar direto aqui. Ó. Tá vendo? Estilo baseado em TCC T1, que é o nosso título principal. Não vamos colocar. Então vamos colocar baseado no TCC normal, que daí já a fonte já está dentro do padrão. Tamanho 10. Já está aqui justificado. Então aqui a norma ela não te diz se você tem que centralizar ou não a legenda. Mas eu vou colocar centralizado, certo? A legenda, estou com legenda na cabeça. A fonte, certo? E vamos vir aqui, formatar fonte, só para dar uma olhadinha como é que está. Tá ok. Aqui tá normal, Arial, tamanho 10. Ok. E ok. Então vamos colocar aqui fonte, 2 pontos, London Grammar. Tá? É só um exemplo que eu estou dando aqui a fonte. Ah, Celso, está muito longe aqui de cima. É porque a imagem aqui ela está com uma configuração de parágrafo. Quer ver? Olha só, tá vendo que ela está com 18 pontos de distância, então vamos reduzir isso aqui para 0, por exemplo. Ou não, vamos reduzir para 0, tá vendo? Já ficou mais legal, né? A fonte aqui, então, e o ano que você acessou. Então, o ideal é colocar, mas também se não tiver, né? 2018. Agora, se for necessário, tá? Fazer aqui, colocar algum complemento, fazer uma descrição, isso também está previsto na norma. Então, aqui embaixo você poderia colocar. Aqui nós vamos ter que fazer uma configuração. Aqui, ó. O nosso TCC fonte. Modificar. Tá? Formatar, parágrafo, vamos modificar aqui, tá? Está centralizado, porém aqui ó, nós vamos reduzir para 0 e o espaçamento entre linhas nós colocaremos simples. Por que simples, Celso? Já te explico. Aqui ó, espaçamento. O espaçamento para todo o texto é 1,5, certo?
Só que então aqui, ó, partes específicas, citações de mais 3 linhas, notas de rodapé, referências, legendas das ilustrações das tabelas. Então tem um espaçamento simples, por isso que a gente modificou. Por isso que eu fiz esse documento, para você poder ir tirando as suas dúvidas. Então antes de começar a formatar o teu trabalho, leia esse documento, dê uma olhada em todo ele para que você tenha essa noção. Depois você passa a formatar, ok? Então vamos lá, já fizemos isso, vamos dar um Enter, ó, viram que ficou bem embaixo aqui. Então, imagem do álbum X, tá? É só um exemplo que estou dando aqui. Certo? Então, aqui é um exemplo. Então, se você precisasse colocar uma nota aqui, então, vou colocar aqui nota. Tá? Imagem do álbum X. É um exemplo que eu estou dando. Que você poderia ter colocado, por exemplo, também se você tirou da internet, www. endereço do site, a data do acesso, o que for necessário você colocar. Ok? Ah, Celso, não gostei disso aqui assim, quero alinhar à esquerda aqui. Não? Faça como você achar melhor. Porque a norma ela é relapsa nesse ponto. Então, se você quisesse, por exemplo, aqui justificar e colocar aqui, só que está vendo que daí não vai ficar embaixo da figura. Então, se fosse uma figura mais larga, se aqui tivesse um texto mais comprido, enfim, mas aí vou deixar aqui embaixo. Tá? Só que tem um detalhe, Celso, então cada vez é esse trabalho todo para fazer. Na realidade não, eu vou dar um Ctrl Enter agora para criar uma nova quebra de página e vou inserir agora. Vamos supor, tá, que eu tenho que colocar uma forma aqui. Não, vamos colocar uma tabela. Tá? Não, a tabela eu vou trabalhar depois, porque vamos colocar outra imagem. Tá? Só para você ver como fica mais fácil. Ó, coloquei aqui essa imagem, inseri. Ah, Celso, as imagens já estão inseridas no meu documento. Melhor ainda, é só você. Então, ó, lembra que eu fui aqui em referências? Então, ó, a imagem está selecionada, inserir legenda. Posso clicar também com o botão direito inserir legenda, abre a mesma janela. Ele já identificou imagem 2, estão vendo aqui? Já está tudo ok. Vamos colocar aqui então espaço, traço, London 2. Tá? É um exemplo que eu estou dando aqui, tá? Só para fins de ok. Viram? Coloquei abaixo aqui. E vou colocar um texto aqui. Observem que naturalmente aqui você não estaria no TCC fonte, você estaria provavelmente no TCC, com a formatação aqui no TCC normal, escrevendo, tá vendo? E aí aqui você colocaria a fonte, então você teria que vir aqui em TCC. Fonte. E colocar a configuração aqui. Então, colocar aqui a fonte. 2 pontos é a fonte X. Aqui você vai colocar o que for. Ok? Beleza, então. Isso já está pacificado. Agora, pode ser que seja um outro tipo de ilustração. Então, vou dar. Pode ser aqui um outro tipo de arquivo. Então, aqui eu coloquei. Nós estávamos trabalhando com imagem, propriamente dita, com fotos, né? Então aqui, ó, observem. Imagem. Então imaginem que nós estamos trabalhando agora com outro tipo de arquivo que também é uma ilustração, mas não deste tipo. Então como é que eu faço? Ó, você vai inserir normal lá, ou já vai estar inserido no seu documento. Por exemplo, vamos supor que seja um gráfico, tá? Ok. Demora um pouquinho para a inserção de gráfico, tá? Normal. Porque ele abre aqui a planilhazinha para que a gente possa... Mas não vamos mexer em nada aqui, vou só fechar, tá tudo ok. Tá? Aqui o título do gráfico eu vou remover. Tá? E nós vamos, da mesma forma aqui, botão direito, inserir legenda. Imagem? Não, isso aqui não é uma imagem. O que que é? É um gráfico. Tem a opção gráfico aqui? Não. Então vamos ver aqui em novo rótulo, gráfico, ok, gráfico 1, ok, aliás, gráfico 1 não, né? Aqui você vai colocar um nome, traço, espaço, análise, Z,
Tá? Só um exemplo. Ok. Ah, tem um detalhe aqui que eu não mudei, né? Vamos lá. Então, eu vou selecionar aqui para poder efetuar a modificação desse estilo. Então, eu vou vir de novo aqui em referências, inserir legenda, ele já vai abrir aqui a opção e observem que eu vou excluir esse rótulo, tá? Só que eu vou ser esperto, eu vou vir aqui e vou dar um Ctrl Delete, um Ctrl Insert e vou excluir, ok? Beleza, então, excluir. E agora nós vamos criar um novo rótulo de novo, que eu acabei fazendo um rótulo incorreto aqui. Vou dar um OK, gráfico 1. Ah, que eu já sei o que está vendo aqui. É que ele inseriu aqui abaixo, daí ele já está... Então vamos lá, é bom que aconteça, tá? Para que você veja que às vezes acontece esse tipo de coisa mesmo. Ó, gráfico 1, tá? Abaixo do item selecionado, não, nós queremos acima. Então, espaço, análise Z. Ok. Ah, Celso, mas aqui não está centralizado. Então vamos lá, vamos selecionar. Vamos vir aqui na opção legenda, botão direito, modificar. Lembra que agora ela apareceu aqui e antes não estava aparecendo? Tem dessas bruxarias, tá? Mas vamos lá, essa é a vida. Legenda já está na letra correta. Vamos colocar aqui centralizado e vamos justificado e vamos centralizar de novo para ver se isso vai corrigir o problema. Ok, espaçamento está ok, ok. Não corrigiu, então Ctrl E, que é para centralizar. Suponho, acredito que o próximo já se inseriria de maneira correta. Vamos inserir aqui embaixo a fonte, então, fonte, 2 pontos, acervo próprio, se foi você que criou, certo? Ah, mas está vendo que aqui está no TCC normal, então vamos selecionar e vamos escolher o estilo próprio que a gente criou. Então, TCC fonte, ok? Está muito longe aqui, é porque, como eu comentei, esse gráfico também está, como a imagem, possivelmente ele está com um alinhamento superior aqui. Ah, não, tá. Ok. Aqui. Certo. Beleza. Tá? Acabamos de fazer uma configuração bem bacana aqui. E depois, quando nós precisamos inserir o índice de ilustrações, você vai ver que é facinho, facinho, depois que a gente utilizou esses detalhes, esses macetes, ok? Então, beleza. Deixa eu ver quantos minutos está nessa aula. 28 minutos. Vamos lá, vamos seguir. Então, te mostrei. Viram que aqui a imagem é mais larga, eu acabei colocando alinhado à esquerda, que ficou mais legal. Então, isso é conforme a necessidade, ok? Tabelas. Agora vem o próximo passo, então, a próxima parte, que é como você formata uma tabela aqui pelas próprias normas. As normas da BNT dizem que você tem que seguir as normas do IBGE de formatação de tabelas. Então, a norma da BNT está passando a bola para o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, se não me engano, não é? E então eu fui lá e vi que eles querem que as tabelas sejam dessa forma, ok? Então, ela segue o mesmo preceito, porque ela é uma ilustração também sobre um certo aspecto, mas diferentemente do que a gente é acostumado, as tabelas elas não devem conter as linhas verticais, somente na parte superior as linhas horizontais, ok? Separando o cabeçalho e a linha embaixo para fechar. Então, aqui não tem muito criar estilo, aqui é você saber como você faz uma tabelinha desse jeito aqui. Então, vamos tentar aqui fazer um macetezinho aqui, eu vou copiar o texto só aqui.
Vamos ver aqui. Tá? Ctrl C. Só para... Não. Vamos lá, você tá com essa... Eu vou criar aqui porque é mais interessante você ver. Ó, inserir tabela, tá vendo? Aí eu vou colocar aqui o número X aqui só para teste. Então aqui... Vamos lá. Cabeçalho, então aqui, né? Aqui no cabeçalho vamos colocar então nome, João Carlos Maria, tá? E aqui você já entendeu a ideia, né? Qualquer nome, quaisquer nomes, Clóvis, tá? Janeiro, aqui eu estou colocando os mesmos, mas pode ser o que for, tá? Fevereiro, março, abril e maio, tá? Então, existe... Ah, Celso, então isso aqui tá ok. Não, isso aqui tá tudo errado, né? Então, primeiro de tudo é que vamos colocar alguns números só para a gente poder visualizar depois, tá? Tá? Então observe aqui que a gente tem essa... Então o que que diz? Que ela é uma ilustração. Então nós temos que inserir mais um tipo de ilustração. Então seleciona aqui, botão direito. Aliás, vamos aqui em referência, inserir legenda. Primeira coisa, né? Então aqui ele está querendo nos dizer que é gráfico. Ó, tabela já tem estilozinho pronto. Caso não houver, crie um novo rótulo aqui. Ok? Ó, tabela 1. E aí você vai colocar o nome dela. Meses, vendas. É um exemplo bem tosco, mas a ideia você entendeu. Ok. Tá, então já coloquei aqui, já colocamos uma legenda que está dentro da formatação esperada. Mas a tabela não está dentro da formatação esperada. Então clicamos aqui nela e vamos fazer as modificações necessárias. Ok? Então... Olha só, vou clicar aqui e eu vou remover as bordas dessa tabela. Eu vou centralizar o texto da tabela, então ó, seleciona dentro dela aqui, ó, só o texto, centraliza. Como é que centraliza? Pode ser por aqui, ó, tá vendo aqui? Só que você tem que pegar aqui, selecionar todas as células aqui e vamos aqui na opção aqui, ó. Vamos aqui em layout que é mais tranquilo. Estou querendo procurar pelo botão direito do mouse e aqui se abrem essas opções que são bem mais práticas, na verdade. Você viu que geralmente aqui o cabeçalho tem um espacinho maior. Então vamos pegar aqui no cabeçalho, vamos negritá-lo. Tá? E no cabeçalho então ele tem as linhas superior e inferior. Okay? Só que se você observar aqui para ficar mais bonitinho, a linha superior ela está um pouquinho mais grossa do que a que separa a parte interna. Então vamos fazer isso aqui também. Vamos vir aqui em Design, Bordas, tá vendo aqui? Então vamos aqui, ó, bordas e sombreamento. Eu gosto de vir nessa opção aqui. É costume, lá no 2003 era assim e eu acabei acostumando. Então eu quero botar a borda superior mais grossinha. Vou colocar aqui então e vou clicar aqui. Ok? Ok. Olha só como ficou já. E agora eu vou colocar a borda inferior. Eu podia ter feito já a borda inferior ali, mas não tem problema. Vamos lá, estilo, borda. Vamos clicar aqui em borda inferior. Tá aqui já, né? Ok, e aqui nós vamos fazer essa formatação com uma bordinha mais fina. Aonde? Na linha
inferior. Tá? Então, olha só, fizemos uma formatação, tá? Bastante bacana. E aqui você pode colocar fonte, né, da onde você tirou essa. Então, vamos voltar aqui. Fonte, dois pontos, IBGE, por exemplo. Tá? Só um exemplo que eu estou dando. Ou acervo próprio de novo, toda aquela coisa que você já sabe. Mas, seleciona aqui e vai na opção TCC fonte para ficar bonitinho ali. Ficou muito perto? Vem aqui então e escolhe a opção. Quis dar uma desperto aqui, foi pegar um atalho. Vamos vir aqui, vamos colocar um antes um pouquinho maior aqui, 12. Tá? Então essas pequenas coisas, esses pequenos detalhes você tem que fazer assim mesmo. Tá? Celso, essa tabela poderia ser lá no final? Poderia, mas a formatação é a mesma. Tá? Outra coisa que é importante, aqui é uma tabelinha pequena, mas suponhamos que essa tabela comece aqui e termine na próxima página, por exemplo. Então isso muda, eu vou simular isso para ti. Tá? Então quando acontece isso, deixa eu dar um Ctrl Z aqui que eu fiz merda. Eu vou simular aqui, ó, uma tabela grande, tá? Então ela começou aqui, certo? Deixa eu dar um Ctrl C aqui, Ctrl V, Ctrl Z, tá bom assim. E aqui vamos clicar em excluir linha. Opa, acabei excluindo justamente a linha que não é para excluir. Excluir linha. Tá? E aqui vamos remover aqui a borda que eu fiz cacaca aqui, tá? Excluir. Aqui tem mais uma linha que está sobrando. Normal. Vamos selecionar essa linha. Excluir linha. Agora sim, estamos aqui com a última linha. Tá? Então, vamos fazer aquela formatação marota de novo, que eu acabei perdendo ela, né? Vou pegar aqui a bordinha mais grossa e colocar. Só que tem um detalhe aqui, ó, eu já ia fazer errado. Aqui então, imagina que isso aqui foi até o final da página, certo? Você não vai fechar ela aqui embaixo, você vai continuar depois na próxima página. Então isso aqui, ó, vou pegar aqui e vou mais uma vez dar uma... Vou expandir mais um pouquinho aqui. Melhor. Ó, Ctrl V, tá? Então foi até aqui embaixo, vai começar na próxima página. O que você faz? Você pega, aqui eu vou excluir só para simular exatamente o que vai acontecer contigo. Aliás, não vou excluir. Essa parte aqui, então, teria que começar aqui embaixo com esses três aqui que saltou da parte superior. Então, a primeira coisa que você faz aqui é colocar aqui em cima aqui abaixo, ó, alinhado à direita, a expressão continua entre tamanho 10. Ok, continua. E aí o próximo ali, então você viu aqui que continua a tabela, certo? Então vamos fazer o que aqui? Vamos recortar. E olha só, nós vamos pegar agora e a tua tabela vai continuar ali na parte de baixo. Então você vai repetir todo o cabeçalho dela. Você vai copiar. E vai colocar aqui. Continuação se for uma das páginas ou conclusão se for a última. Celso, como é que eu vou lembrar disso? Tá aqui, tá explicado para ti, ok? Então, beleza, colocamos aqui. Só que tem um detalhe, aí só para fins de exemplo eu vou pegar e vou copiar um desses aqui, tá? Porque isso não é importante, aqui você faria a formatação do seu trabalho, ok?
Tá, Celso, mas aqui ficou tudo mal formatado. Beleza, vamos pegar aqui e vamos vir aqui em Design e vamos configurar isso. Ah, Celso, é trabalhoso assim? Às vezes você tem que... você passa um pouquinho de trabalho. Ó, estão vendo que está muito alta a linha aqui? Então o que você faz aqui, ó? Layout. Tá vendo a altura aqui? Beleza? Isso aí, já diminuímos, aqui está ok. E agora vamos colocar aqui. E vamos vir aqui em Design. Já está selecionado e vamos escolher a opção borda superior. E vamos escolher a opção borda inferior, mudando aqui, vamos selecionar a última linha. E vamos escolher a opção borda inferior. Viram? Fechamos. E aqui vamos escolher a opção borda inferior, porém com a linha fininha. Tá? Então, isso aqui é a formatação, né? E aqui, claro, você colocaria a fonte dessa tabela. Tá? E aí, claro, com a formatação TCC fonte que você já sabe como colocar. Tá? Então, é isso aqui que você faz. Se tivesse... começa nessa página aqui, vai dessa aqui até o final e inicia na outra, mesmo processo. Mantém o cabeçalho, só que ao invés, então, nas páginas do meio, você vai colocar continuação. Ok? Então, você já aprendeu como é que faz aí também a formatação de uma tabela. Isso aqui eu não tenho necessariamente, vamos dizer assim, como, você tem que formatar cada tabela de uma forma porque é melhor. Então você faz isso aqui na unha mesmo. Você vai lá e faz a formatação da sua tabela. Ok? Beleza. Tá? Vamos ver aqui quantos minutos estamos. 42 minutos. Deixa eu dar uma olhada se a gente consegue ver alguma coisa rápida ainda aqui. Vamos terminar a aula por aqui. Tá? Então a gente já viu agora a questão da inserção, então das ilustrações, como você configura uma tabela pela determinação do IBGE. Tá? O IBGE diz que as tabelas são assim. Como assim, Celso? Não viajo. O que tu está querendo dizer com isso? Tá aqui. Tá? Eu gosto de matar a cobra e mostrar o pau. Então, olha só. Vamos lá no 14724, que é a norma padrão para tudo. Vamos lá, Ctrl F, ilustrações. Vamos lá, vou indo. Acho que eu vou voltar uma aqui que eu passei. Não, aqui é a lista de ilustrações. Vamos lá, de novo. Aqui. Tabelas, melhor dizendo, né? Devem ser citadas no texto, inseridas o mais próximo possível do trecho, conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Então, tá aí. E aqui é a norma. Então eu vou já direto lá para o final, porque aqui eles mostram, né? Eu não vou ficar lendo o documento técnico, mas está vendo aqui, ó? Isso aqui é uma tabela, olha só. Tá só aqui na parte do cabeçalho e na parte de baixo, então, não... Fonte, tudo certinho. Nota, né? De explicação e qualquer coisa do tipo. Observe, aqui é a mesma coisa. E aqui está aquele detalhe. Ó, deixa eu voltar lá nas primeiras, que você já vai ver esse detalhe. Ó, continuação, tá vendo? Ó, continua. Tabela 3, tá vendo? Essa linha dupla aqui no meio significa que aqui do lado direito é a continuação do lado esquerdo, para poupar. Se você tiver uma tabela magrinha, mas muito comprida, você pode colocar nos dois lados da folha sem problema nenhum, contanto que você coloque essa linha dupla no meio. Certo? Então, ó, continua. Aqui embaixo, ó, a repetição dos títulos, tudo. Continuação. E, na última, conclusão. Ok? E fonte, tá? E notas, caso for necessário, algum esclarecimento, como eu já havia comentado contigo. Ok? Então, é legal para que você saiba da onde vem essa coisa toda. Ok? Então,
ah, tem que ser exatamente assim, esse negrito, essa distância. Não, isso aqui eu peguei e coloquei, vamos dizer assim, um pouquinho do meu estilo, né? Porque não é claro sobre como fazer. A única coisa que diz é que não pode ter a linha vertical e que na linha de baixo, quando continua na próxima página, não fecha a linha de baixo. Mas se a tabela terminar na mesma linha, né, por exemplo, se ela terminasse aqui, como eu mostrei para vocês, ela fecha normal, tudo certinho. Como se fosse aqui, por exemplo, né? Ok? Então, por enquanto era isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que você tenha gostado dessa aula. Espero que você valorize esse trabalho que dá te explicar tudo isso. Então, se inscreve no canal, compartilha, dá um joinha, enfim. Agradece aí de alguma forma, deixa um comentário positivo para a gente, que isso também motiva. E passa aí para o teu colega que está fazendo o TCC dele, que precisa de alguma orientação, tá? Agora, se você não tem tempo, se você tem pressa, se você não está afim de aprender isso aqui, porque você só vai fazer um TCC na vida, não está afim de aprender, manda um e-mail para mim, pelo telefone, um e-mail para o e-mail que está aparecendo aí, ou manda um WhatsApp, ou um SMS, ou um sinal de fumaça aí para o telefone que está aparecendo aí na tela também, e solicita um orçamento da formatação do teu trabalho, que eu posso sim formatar o teu trabalho, e aí você pula essa fase, ok? Também, se você precisar aí de uma planilha utilizando recursos avançados, programação em VBA e toda essa parte, também trabalho com isso. Terminando essa sequência aqui de aulas, possivelmente a gente vai começar a trabalhar um pouquinho em Excel também, tá? Porque é um programa que eu adoro. E é isso aí, pessoal. Um grande abraço e na próxima aula a gente continua a formatação dentro do Word. Qualquer coisa, deixa um comentário aí, lembrando que esse documento está na descrição do vídeo, o documento que te ajuda a montar tua própria formatação. E ao final dessa sequência de aulas, teremos então esse modelo, vamos dizer assim, com as configurações pré-prontas também disponibilizado. Valeu!